Eu voltei, novos argumentos, novas indagações. Mais uma vez eu quero falar sobre esse rapaz aqui, ó. Ele refuta ateu. Ele acha que refuta ateu. Ali no Quai, acho que no Instagram também. Eu fiz até um vídeo fazendo um desafio pra ele. Ele quer debate. Eu acho que este cidadão, ele é preterista. Não sei se ele é do grupo do Júlio Chaves lá. É que desce a ripa nos evangélicos. Se acha mais sábio do que todo mundo. E diz que o Jesus bíblico veio no ano 70. Nada disso. O preterista, na verdade, se ele for preterista, ele é mais mentiroso do que o próprio evangélico que acredita que Jesus ainda virá. Tanto quanto o próprio judeu que acredita que o Messias dele virá pela primeira vez, ainda não veio. Até hoje espera este Messias. Já o evangélico e o católico acreditam que o Messias veio e virá de novo. Tá. E tem religioso também aí, da vertente assembleana, que acredita que Jesus ainda vem 2 vezes mais. Vem para o arrebatamento, somente até os ares, e vem para o suposto Armagedon. Já o adventista diz que não, ele vem somente mais uma vez. Essas besteiras. E ele diz que fica o tempo todo querendo, esse cidadão aqui, o tempo todo querendo debate com ateu. Esses ateus do Quai são muito, muito fraquinhos. Eu gostaria muito que aceitasse o meu convite para um debate, mas até agora ninguém se manifesta. Eu fico triste. Faço até beicinho aqui. Eu preciso muito conversar com eles. Ele falou que os ateus do Quai são fracos. Ele disse que Jason Ferreira não estudou. Porque Jason Ferreira falou sobre uma vinda que nunca aconteceu. E nunca aconteceu, porque também nunca existiu. É tudo uma farsa de Roma. Jesus prometeu para os discípulos, para aqueles 12, com nomes: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, Judas Iscariotes, Judas, filho de Alfeu, Tiago, aquela cambada toda. Jesus prometeu para eles que viria antes deles percorrerem a cidade de Israel. Isso foi uma promessa de Jesus. A vinda do Filho do Homem. Não é uma vinda de Jesus. Jesus está mandando os discípulos numa sexta, na segunda-feira eles vão se reencontrar em algum lugar. Jesus está falando da vinda dele, da vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 10, versículo 23. Da segunda vinda. A segunda vinda, a parousia, chamada em grego, a segunda presença de Jesus. Parousia. Parousia. Que é a segunda presença. O que ocorre? E aí os discípulos, todo contentes, né? Acreditam piamente que Jesus vai voltar antes deles percorrerem o percurso de evangelho. E a profecia se cumpriu, pateta. Não é que Jesus mentiu. É você que não tem leitura. Você não lê, você não estuda. Você é só um papagaio que fica repetindo. Falar mal da Bíblia é muito fácil. Aliás, é fácil falar mal de qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, falar mal de você. Ele veio. A parousia aconteceu no ano 70. Se você lesse, se você tivesse um pingo de leitura escatológica, das correntes escatológicas, você saberia disso. Que Jesus veio no ano 70. Os eventos profetizados em Mateus 24 estão todos lá, descritos no livro de José. A Guerra dos Judeus. A parousia, evidentemente, que José não descreveu. Mas ele descreveu os eventos tais quais Jesus profetizou. Sim, a parousia correu, a profecia foi cumprida. Ele disse que o Jason Ferreira não estudou ele também, mas que ele tá muito mais atrás, né? É uma crença. O preterismo é uma religião. Ele é um teísta, ele é um religioso. Talvez ele ache que não, mas é, tá? E aí, olha só, por que esses caras querem debates com ateus? Por que eles querem debates com ateus? Porque eles não conseguem provar que o que foi feito pelo Jesus que prometeu que aqueles que
acreditam nele, tá? Fariam? Ele não consegue fazer acontecer com a fé. Aí talvez ele vai dizer, não, mas Jesus já veio, tudo que aconteceu ficou para trás, para tentar dar um sentido a uma coisa que não tem sentido, uma contradição, tá? Ele diz que a Bíblia não é contraditória. Aí eu pergunto para este cidadão aqui, eu pergunto para ele aqui uma coisa, por que ele quer fazer debate e não desafio? Ele está contra o próprio livro que ele defende. Porque não está escrito no livro que nenhum personagem do livro fazia debate de conversa. Quem tem mais conhecimento. Não, era desafio. Era desafio. Mudou por quê? O próprio Jesus que ele acredita que existiu e que veio, ele não fazia debate com fariseu, com saduceu, com essênio, que eram outros grupos religiosos, segundo a história mística, que queriam debater. Não. Segundo o que está escrito no livro que ele acredita que foi verdade, que é verdade, o Jesus fazia acontecer. Fazia acontecer através de curas, de milagres e pronto. Ele não debatia. Quem tem o mais conhecimento. No Velho Testamento tem a história de Elias. Quando Elias, a história do livro, viu? História fictícia, que eles acreditam como verdade. Quando Elias subiu ali para aquele monte chamado Monte Carmelo, ali para confrontar profetas de Baal e de Azera, ele foi ali para fazer debate? Não. Segundo a história, ele foi ali para provar que o Deus dele era o verdadeiro. Na descida do fogo do céu, consumindo o holocausto ali e lambendo a água do rego, assim escrito na ficção. Que só trouxa que acredita que isso foi verdade. Mas você não vê, mesmo se isso fosse verdade, você não vê debate. Não tem debate. Eles mostram lá dentro do livro. Mas o livro não serve para nada. Fechou, acabou. Fechou, não funciona, porque é apenas uma história, uma ficção, assim como o livro de Harry Potter. Aí ele fica chamando o ateu pra debate. Ateu pra debate, cara? O cara vai debater com um cara que não tem nem conhecimento do que fala? Não tem, não mostra conhecimento nenhum, ele acha que ele tem. Eu tenho certeza absoluta que se pega um cara de frente desse aí, em um debate, e começar dizendo assim, ó, eu quero que você me dê, em 5 minutos, a descrição completa deste livro que você chama de Bíblia, que você acredita. Eu quero uma descrição completa, em 5 minutos, sem você precisar pesquisar em celular, em internet, nada agora. Eu quero que você dê a descrição, está na mente. Eu faria, eu teria coragem de falar, de fazer isso com ele, um desafio desse com ele. Mas eu não gosto de debate, porque debate não prova nada. O Jason Ferreira também não gosta de debate. Porque debate é a conversa de um contra a conversa do outro. O público daquele vai sempre apoiar aquele e o público do outro vai sempre apoiar o outro. E se um tiver um público maior, ganha o que tem um público maior, que vai achar sempre que aquele ali é o vencedor do debate. E não existe isso. Debate tem que ser coisa pra política, cara. Debate é coisa de política. Eu não sei como é que esses caras querem fazer debate. Aí eu fico pensando o seguinte, por que esses caras querem fazer debate? Porque eles não conseguem fazer acontecer. Porque eles não aceitam desafios. Tá? Mesmo que talvez ele não acredite em cura fora do livro, porque se ele aí defende que o Jesus já voltou no ano 70, que já aconteceu tudo que está escrito ali, pode ser que ele não acredite em cura, milagre fora do livro. Não, mas não é isso não. Está escrito que os sinais aconteceriam através de todos os que crerem. Está escrito em Marcos 16. E
estes sinais seguirão aos que crerem. 2 pontos, e depois vem os sinais. Dentre os sinais, a cura de um enfermo. Talvez ele, não, mas eu não acredito assim. Eu queria que este cidadão mostrasse onde é que está escrito que esse Jesus voltou. Aonde? Em que livro? Ah, ele fala de Joséfo. Ele fala de Joséfo. Joséfo, o livro de Flávio Joséfo, judeu. Não tem nada a ver. Não tem nada escrito do ano 70 para trás, a não ser o que está na própria Bíblia, para condizer com algum tipo de acontecimento. Tudo que foi escrito, outros livros que tem por aí, de alguns historiadores, esses livros foram feitos ali já do ano 70 para frente. Então é tirado da própria mentira de Roma. Então o que é que acontece? Esses caras, eles não sabem o que dizem. Aí ele vai falar de Flávio Joséfo, ó. Ele vai falar que está escrito. Vamos entender um pouco aqui. Que foi um historiador judeu do século I. E seus principais livros, não só um, foram escritos entre os anos 70 a 100, né? Da nossa era, que chamam depois de Cristo. Relata a grande revolta dos judeus contra os romanos, incluindo a destruição do Templo de Jerusalém, que não tem nada a ver com a volta de Cristo. Joséfo participou da guerra como comandante judeu. Uma história do povo judeu desde a criação do mundo até o início da guerra com Roma. Escrita por volta de 95 depois de Cristo, Joséfo se defende de acusações feitas contra ele por outros judeus, especialmente Justo de Tiberíades. Aí ele diz que está escrito no livro de Joséfo. Ele diz que está escrito no livro de Joséfo tudo, que Jesus veio no ano 70. É mentira. Muita mentira. Flávio Joséfo não afirma que Jesus voltou no ano 70. Nem em nenhum outro momento. Deixando claro, viu, gente? Quem não leu, lê ainda, viu? Aí tem uma pergunta: o que Flávio Joséfo realmente diz sobre Jesus? A única referência direta a Jesus nos escritos de Joséfo aparece na obra Antiguidades Judaicas, escrita por volta do ano 93 depois de Cristo. Esse trecho é conhecido como Testimonium Flavianum, com M no final das duas palavras. A maioria dos historiadores acredita que Joséfo escreveu algo sobre Jesus, mas que algumas partes foram embelezadas por escribas e cristãos ao longo dos séculos, principalmente romanos. Joséfo não era cristão, ele era um judeu fariseu que passou a viver sob proteção dos imperadores. Sobre a volta de Jesus no ano 70, essa ideia não está nos textos de Joséfo. Não sei onde foi que esse cara encontrou isso. Quem propaga isso geralmente são teólogos preteristas, que ele deve ser um dos. Teólogo não, deve ser preterista. Tá? Não acredito que seja teólogo. Ou movimentos cristãos modernos, que acreditam que a volta de Cristo foi espiritual e ocorreu com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Joséfo descreve a destruição do templo e fenômenos estranhos, como luzes no céu, vozes e carros de guerras, mas não associa nada disso a Jesus. Olha só, eles que pegam isso aqui e associam a Jesus. Ó, Joséfo descreve a destruição do templo e fenômenos estranhos, com luzes no céu,
vozes e carros de guerra nos ares, mas não associa nada disso a Jesus. Então eles inventam. Aí eles dizem que nós não conhecemos a Bíblia. Ele diz que nós não entendemos, que nós somos contraditórios. Como também eles dizem que os evangélicos são contraditórios, como os católicos são contraditórios, e eles acham que estão com a verdade. Na verdade, eles são, eu penso assim, eles são mais adoradores de Joséfo do que do próprio Jesus. E o próprio Joséfo não falou isso. Ele quer debate. Debater o quê? Esse cara quer debater o quê? Mostra alguma coisa através de uma fé, cara. Se você tem fé, faça funcionar. Faça funcionar a sua fé. Então você não vai achar debate com ateu nenhum. Que você quer, sabe o que é? É nome. É crescer com esse argumento barato seu. Tentando refutar ateu, você não consegue refutar ateu, cara. Você não consegue, ainda mais ateu que veio de lá. Neo-ateu que veio de lá, que conhece tudo. Nem você, nem o Júlio Chaves, nenhum. Nem religioso evangélico, católico, ninguém consegue refutar um ateu, cara. Porque ateu, ele vai falar sobre coisas da vida cotidiana de cada um de nós. Ele vai falar sobre humanismo, ele vai falar sobre ciência, ele vai mostrar constatações. E ele não é o dono da verdade, ateu não é o dono da verdade. Ah, mas por que não refuta? Porque ateu é que tá com a verdade? Não, é porque para refutar um ateu você tem que mostrar que o seu Deus funciona na prática, como está escrito no livro. Não mostrando, o ateu sai ganhando. Não é que o ateu é mais inteligente, é que ele busca isso. E ônus das provas sempre foi e sempre será para quem acredita. Quem tem que provar são vocês. Vocês que tem que provar se de fato o Deus que vocês acreditam, a merda que vocês acreditam, está em algum lugar. Somente até aqui. Um abraço, meus amigos. Espero que vocês aprenderam um pouco. Eu não aceito um debate contra um cara desse aí, porque eu não vou perder meu tempo. Nem eu, nem o Ferreira, nem o Miranda. A gente tem coisa mais importante para falar aqui, para fazer. Então, fica o dito pelo não dito. O vídeo que eu fiz lá no portão de saída foi sobre a refutação dele, a Aline Câmara. E depois ele falou, chamando ateus de imbecis e dizendo que não tinha um que se manifestasse para debater com ele. Eu dei muita risada, tá? Muita risada. Então é isso, cara. Esses caras acreditam que tudo que eles pensam é que é a verdade. E não é assim. Eu sou diferente. Eu faço você voltar a estado de consciência e analisar a vida do jeito que a vida é. A verdade não está comigo, não está no meu canal, não está com o Antônio Galvão, não está com o Ferreira, não está com o Miranda, não está com o Sabino. Mas a gente mostra como você chegar em algo sólido a respeito da vida humana e viver fisicamente, porque é a única coisa. E esse Jesus aí, a gente sabe N provas, tá? N provas e evidências de que ele nunca existiu, que ele é uma produção romana. Nunca existiu. E ele acredita que esse Jesus existiu e voltou. Aí lascou. Aí não tem como você continuar reagindo uma pessoa que pensa desse jeito. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antônio Galvão.